Eu quero te propor aqui uma mudança na forma como você olha para sua agenda. Talvez o seu problema não seja falta de tempo, como você vem acreditando há anos. Talvez você esteja pagando caro demais para decidir coisas que nem deveriam chegar até você. Já parou para pensar sobre isso? Quando um líder me diz, eu preciso de mais tempo, a pergunta que faço é: tempo para fazer exatamente o quê? E principalmente, quantas das decisões que ocupam a sua cabeça hoje realmente precisam de você? Já parou para pensar sobre isso? Porque toda decisão cobra um preço, mesmo as pequenas. Cada mensagem que exige uma resposta, uma aprovação, cada problema que chega até você, cada reunião, cada escolha aparentemente simples consome uma parte da sua atenção. E quando você gasta sua capacidade mental decidindo aquilo que, não deveria chegar até você, sobra menos clareza para decidir aquilo que realmente pode mudar o resultado. Então, hoje eu quero falar sobre um recurso importante na liderança: a sua capacidade de pensar e decidir com clareza. Existe um tipo de líder que passa o dia inteiro ocupado. Será que esse líder é você? Reuniões que nem precisava da sua presença, WhatsApp, e-mail, aprovação que não precisava passar por você, a equipe demandando por falta de alinhamento e critérios, problemas que outros poderiam resolver e você não confia, e assim vai o seu dia, assim passa, né? E no final do dia fica aquela sensação: eu trabalhei o dia inteiro e não avancei no que realmente importa. E aí? Isso aí faz alguma, te lembra algo? Isso é muito comum. E a resposta costuma ser: preciso me organizar melhor. Só que organização não é simplesmente colocar mais coisas em uma agenda. Ordem é saber o que merece ocupar espaço. Uma agenda cheia não significa uma operação organizada. Às vezes ela é justamente a evidência do contrário. Eu gosto de pensar aqui, três categorias. Existem decisões que precisam de você e aqui a gente precisa realmente decidir. Existem decisões que podem ser tomadas por outra pessoa, ou seja, você precisa delegar. E existem decisões que nem deveriam estar na sua pauta. E essas devem ser eliminadas imediatamente. Ou seja, decidir, delegar, eliminar. Essa terceira categoria, que é o eliminar, é muito interessante, porque muita gente quer resolver excesso de trabalho aumentando a eficiência. Quer fazer mais rápido, responder mais rápido, criar mais processos, organizar melhor a agenda. Só que existe uma pergunta anterior a tudo isso. Esse trabalho, ele realmente precisa existir? Pense em uma reunião que acontece toda semana. Por qual motivo ela existe? Qual decisão sai dessa reunião? Quem realmente precisa estar nesta reunião? O que aconteceria se essa reunião deixasse de existir hoje? Se ninguém sabe responder, talvez você não tenha uma reunião necessária. Você tem apenas um hábito aí que entrou na sua agenda e nunca foi questionado. Agora pense em uma aprovação que sempre passa por você. Por que precisa passar? Qual risco está sendo aqui protegido? Esse risco realmente precisa ser protegido por você? Ou existe um critério que poderia permitir outra pessoa decidir no seu lugar? Perceba que eu não estou falando aqui sobre fazer menos por fazer menos. Eu estou falando sobre tirar ruído para preservar a direção. E existe um fenômeno perigoso aqui na liderança. Quanto mais competente você é, olha que coisa, né? Mais decisões podem chegar até você. E quanto mais você resolve, mais pessoas aprendem que podem levar as decisões para você. E você vira a pessoa que resolve. Isso é ótimo até virar dependência. A sua competência começa a funcionar contra a sua própria capacidade de liderança.
você passa a receber tudo, tudo começa a parecer urgente, tudo começa a parecer importante, tudo depende de uma resposta sua, só que existe uma consequência ainda mais séria aqui. Enquanto todas as decisões continuam chegando até você, a sua equipe não desenvolve a capacidade de decidir sem você. E aqui tem um problema sério, hein? Vamos para uma pergunta incômoda. Se tudo precisa passar por você, será que você construiu controle ou construiu dependência? Porque centralização não sobrecarrega apenas o líder. Ela também enfraquece a autonomia de quem está ao redor dele. Em algum momento você percebe que a sua agenda está cheia de decisões pequenas e sua cabeça está ocupada demais para pensar nas grandes. Esse é o prejuízo aí invisível. Você não encontra uma linha no DRE chamado custo de dispersão. Agora deixa eu te contar uma coisa. Existe, tá? Está no projeto estratégico que não avança, na oportunidade que chega tarde, na contratação que demora. Sabe aquela negociação que não recebe a atenção necessária? Aquele produto que poderia ter sido lançado e até hoje não foi? No problema que só você percebe quando já ficou caro demais? Imagina um sócio aqui, que tem 15 decisões esperando por ele. 2 são realmente estratégicas. 5 são decisões operacionais que o time poderia tomar se tivesse critérios claros ali muito bem definidos. E 8 são coisas que poderiam simplesmente desaparecer, sumir do mapa. Só que na prática, ele trata as 15 como se tivessem o mesmo peso. Então começa o dia respondendo mensagens, depois entra numa reunião, aprova alguma coisa, resolve um conflito, depois olha números, depois responde algumas mensagens e quando finalmente chega a hora, aquele momento de pensar no próximo movimento da empresa, a sua capacidade mental já foi consumida há muito tempo. Aí ele começa a concluir, então eu preciso trabalhar mais. Não, você não precisa trabalhar mais, você precisa decidir melhor o que merece o seu pensamento, a sua atenção e a sua decisão. Isso é ordem. E é aqui que eu quero fazer, e é aqui que eu quero trazer o efeito 1%. Faça a pergunta, qual é o 1% que realmente move o resultado? Eu vou te falar uma coisa, não são 10 prioridades. Não são 15. Uma. Qual é a decisão ou ação que, se for executada com constância, produz movimento real no resultado? Porque o 1% não significa fazer qualquer coisa todos os dias. Significa também saber onde que você vai colocar a sua execução. Não adianta ser extremamente disciplinado executando aquilo que, pouco interfere no resultado. Gente, clareza define, ordem traz hierarquia, disciplina sustenta e execução materializa. Agora faça um exercício simples. Olha para as decisões que passaram por você nos últimos 7 dias e coloque cada uma delas em uma dessas 3 categorias: decidir, delegar ou eliminar. Primeiro, isso realmente exige a minha decisão? Segundo, isso poderia ser delegado se existissem critérios claros? E terceiro, isso precisa realmente existir? Depois de eliminar o que não deveria existir e delegar aquilo que não precisa mais depender de você, faça outra pergunta. Das decisões que ficaram comigo, qual delas realmente vai mover o resultado? Esse é o seu 1%. Você vai perceber que muitas vezes não existe um problema de produtividade, existe um problema de hierarquia. Porque você deu o mesmo peso para tudo e tudo virou prioridade na sua vida. E quando tudo é prioridade, a prioridade, deixa de existir. A função da ordem é justamente essa, dar estrutura para a disciplina. Porque disciplina aplicada em qualquer direção pode produzir muito esforço.
Pode gerar cansaço, deixar a agenda cheia, pode até criar a sensação de produtividade. Agora, existe uma pergunta aqui mais importante. Esse esforço está indo para onde? Eu não acredito em uma liderança que mede valor pela quantidade de horas ocupadas. O líder não precisa ser a pessoa mais ocupada da empresa. Ele precisa ser a pessoa capaz de proteger aquilo que realmente importa. E isso inclui proteger a sua capacidade de pensar, decidir, direcionar. Porque uma decisão ruim pode custar muito dinheiro. Uma decisão tardia pode custar uma oportunidade. E uma decisão que nunca acontece pode custar muito mais. Liderança não é decidir tudo. É saber o que precisa da sua decisão. Criar critérios para aquilo que não precisa e eliminar o que nem deveria existir. Imediatamente, tá? Porque quem ocupa a cabeça com tudo perde clareza para comandar aquilo que realmente move o ponteiro, move o resultado. Então eu quero deixar uma pergunta aqui para você. Qual decisão está ocupando espaço na sua cabeça hoje e não deveria mais estar aí? Escreva aqui nos comentários. Às vezes, colocar a decisão em palavras já deixa evidente o que precisa ser feito com ela. Se você gosta desse tipo de conversa sobre liderança, clareza, decisão e execução, acompanhe os próximos vídeos. Porque no fim, a execução não começa fazendo mais. Começa tendo clareza sobre o que merece ser executado. Até o próximo.